Boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelo Instagram, Facebook e YouTube, siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com a gente a partir de agora pelo WhatsApp 973350038, mais uma vez, 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui, dia 10 de agosto de 2020, e nada é mais importante hoje do que o aniversário de uma pessoa que todo mundo ouve falar aqui no programa Gente que Fala, mas ninguém exatamente sabe quem é. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Veja, olha só quem é a nossa Zenilda Salvato. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, em nome dos nossos convidados, que já eu vou apresentar. Olha aí, bolo de chocolate para Zenilda. Parabéns, Zenilda Salvato, pelo seu aniversário, em nome da equipe do programa Gente que Fala, em nome dos nossos convidados, neste 10 de agosto, de especial aí na sua vida, saúde e alegria, curta bastante o seu momento, curta bastante a nova idade, e eu apresento agora, a partir deste momento, a delegada Rosemarie Correia, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada Rose, qual é a sua mensagem para a nossa Zenilda? Bom dia a todos, bom dia, Mauro, bom dia a todos os companheiros. Bom, a Zenilda, eu só posso desejar para ela toda a felicidade do mundo. Ela é uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo e eu tenho uma felicidade muito grande em poder dizer que sou amiga dela. Então, que Deus a proteja muito, que ela seja muito feliz e que todos os dias da vida dela sejam cheios de alegria e de flores. Também com a gente, formando a nossa bancada para mensagens de aniversário para Zenilda, o Raul Jafé, jornalista e empresário. Raul, tudo bem? Prazer em revê-lo aqui. Qual a sua mensagem para Zenilda Salvato? Tudo bem, meu querido Mauro e todos os ouvintes da Trianon, telespectadores que estiverem conosco a qualquer momento. Olha, a Zenilda é uma fora de série, né? Eu diria o seguinte, quem não gosta da Zenilda, bom sujeito não é. Né? Porque ela é uma mulher maravilhosa, ela é querida, ela é alegre, ela é positiva, ela é uma pessoa que ela é a alma do Gente que Fala. Então, Zenilda, querida, desejo muita saúde, muita alegria, com a proteção divina para você, que você possa ficar muitos anos aqui nos ajudando, estando conosco aqui nesse maravilhoso Gente que Fala ao lado do Fausto Camões. Desejo saúde, 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 proteção divina para você e para toda a sua família. Também com a gente, formando a nossa bancada hoje, o Coronel PM Roberto Alves dos Santos, advogado, psicólogo. Tudo bem, Coronel Roberto Alves? Seja bem-vindo. Sua mensagem para a Zenilda. Vai ser bastante original. Parabéns a você nesta data querida, muita felicidade em muitos anos de vida. Essa mulher é sensacional, deve ser... Na realidade, devemos comemorar a Zenilda todos os dias, porque é uma pessoa que encanta, uma pessoa que acrescenta, que faz com que todo esse ambiente seja muito mais, na realidade, muito mais aconchegante. Né? A Zenilda faz esse programa, a alma desse programa. Então, parabéns, Zenilda, os seus 40 anos serão muito bem comemorados. E antes de apresentar aqui o nosso último convidado de hoje, eu quero pedir para o Godoy. Godoy, põe no ponto de novo, depois que eu apresentar o Estácio aqui, a gente roda esse vídeo para eu falar uma outra coisa aqui. Tá? Deixa eu apresentar o Estácio Ayrton Alves Moraes, doutor Estácio, advogado, especialista em direito trabalhista. Tudo bem, doutor Estácio? Seja bem-vindo. Olá, Mauro. Bom dia, boa tarde a todos. Ao pessoal da bancada, me sinto honrado de ser convidado hoje, nesse dia onde a estrela maior é a nossa querida Zenilda, a Z, né, para nós, e dizer a ela que eu confirmo, ratifico, assino embaixo do que todos falaram. Ela é uma querida, super bacana, bondosa. Aliás, hoje, dia de São Lourenço, um dos diáconos da Igreja Católica, que fazia o bem, distribuía esmolas, levava aos pobres todo o calor, toda a bondade. Nada melhor do que ser do mesmo dia que ela. Abraços a todos os ouvintes, vamos que vamos. Godoy, tá no ponto aí, roda pra gente de novo, a homenagem para Zenilda.
Agora eu vou chamar a Zenilda junto. Apareceu um bolo de chocolate que o Ricardo Godoy escreveu aqui. Olha aí, ó. Zenilda, você não precisa aparecer, mas você vai falar. Para quem vai esse pedaço, o primeiro pedaço do seu bolo de chocolate? Zenilda, cadê você? Olha, eu tô aqui muito emocionada. Gente, não tem palavras, porque todos que estão aqui realmente queria convidar todo mundo, mas não dá. Eu tenho umas pessoas muito queridas aqui que moram no meu coração, como todo mundo. Quero agradecer a homenagem aí que me pegaram de surpresa, muito. Claro. Meu primeiro pedaço de bolo. Eu tenho tanta gente linda que eu gostaria de dar esse primeiro pedaço de bolo, mas como não dá para dar para todos, eu vou dar para uma pessoa que é muito especial para mim, é para minha mãe. Ela está bem um pouquinho longe, mas ela que me botou no mundo, e foi isso que aconteceu com meus 60 anos, e eu quero oferecer esse primeiro pedaço de bolo para minha mãe. Mas é isso aí, em tempos de pandemia, em tempos difíceis que estamos vivendo hoje, as comemorações são assim, são virtuais e os bolos também vão dessa maneira. Aqui estamos dessa forma, né, virtualmente nos falando aqui pelos meios digitais, né? Então, será assim daqui para frente em muitas situações, não é, minha gente? Mas vamos lá ao nosso primeiro tema, tendo a semana do programa Gente que Fala. Agora sim, o Brasil alcançou neste sábado 100 mil mortes por Covid-19, também atingiu a marca de 3 milhões de infectados pelo coronavírus. O número assustador supera em 5 meses os índices anuais de todas as grandes tragédias nacionais, como os homicídios, os acidentes de trânsito e todas as outras doenças. Além da tristeza das mortes, o vírus não poupou nenhuma atividade econômica, aumentando o desemprego e a pobreza. E mais que isso, não dá qualquer sinal de que esteja indo embora. Delegada Rosemarie Corrêa, sua avaliação sobre esse momento triste que o Brasil alcançou neste final de semana. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é manifestar os meus sentimentos e o meu pesar a todas essas 100 mil famílias que perderam pessoas queridas, né? Filho, marido, parente. Que Deus dê força para todas elas e que os bons espíritos possam receber todos esses nossos irmãos e irmãs que fizeram a sua passagem. Realmente é uma situação muito preocupante, Mauro. Eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho 71 anos, e a gente tem acompanhado aí a perda de muitos amigos, muitas pessoas queridas nossas. Mas eu queria só dizer uma coisa aqui. Nós também temos pessoas que ainda brincam com isso, que ainda não levam a sério essa situação do Covid, que ainda vão lá para os bailes funk, fazem bailes, fazem festas nas suas casas, juntam 50, 100 pessoas, vão para a rua sem máscara, não verificando como está difícil a nossa situação. Se nós não tomarmos cuidado, infelizmente, isso tende a piorar. Depende de todos nós. Enquanto nós não tivermos a vacina, nenhum de nós está livre de poder ter o Covid. Alguns com sintomas mais leves, como foi o meu caso, que tive, graças a Deus melhorei. Outros que, infelizmente, acabam perdendo a sua vida. Mas, de qualquer maneira, cabe a todos ter a responsabilidade, não é só o governo, nós também temos que ter a responsabilidade de procurar evitar que essas situações aconteçam. Eu tenho visto coisas impressionantes. Às vezes a TV mostra agrupamentos, aglomerados de pessoas sem máscara, brincando, rindo. Inclusive, teve uma festa para ver quem é que pegava Covid. Quer dizer, as pessoas não têm noção da seriedade do momento que a gente está vivendo. Tanto pela doença, quanto pelo desemprego que isso causou. Quantos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar suas portas, e mesmo bares, restaurantes, agora com autorização para abrir, nunca
condição de abrir, porque não conseguem fazer, inclusive, aquilo que é necessário, tomar as cautelas necessárias para poder abrir. Não tem condição, não tem mais dinheiro para isso. Você vê lugares que você frequentava, tradicionais aqui, principalmente na nossa cidade de São Paulo, fechado, porque, infelizmente, faliu. Claro, tudo isso vai passar, tudo vai. Agora, a nossa vida é uma só. E se nós não tivermos cautela, se nós não tivermos cuidado, se nós não tomarmos pelo menos as medidas mais simples, né? No sentido de nos preservarmos, tá? Aí sim, aulas, eu sou contra que volte, porque eu não acho que dá para voltar às aulas nesse momento antes da vacina. O ano letivo você perde, você retoma o ano que vem. Os seus negócios também, você perde, mas você vai retomar. Agora, a vida é uma só, gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba indo também, ou pior do que isso, a gente acaba contaminando as pessoas à nossa volta, que infelizmente podem não ter sintomas leves, como a maioria está tendo. Então, eu acho que a gente, nesse momento, além de tudo que nós já falamos, das autoridades e tudo mais, nós temos que cobrar a responsabilidade de cada um nesse momento para enfrentar a pandemia. Doutor Estácio, seu sentimento sobre esse momento, ninguém está querendo fiscalizar ninguém está querendo controlar ninguém, é uma questão de bom senso, né? As pessoas têm que entender o momento, porque mais do que se preservar, é preservar também o outro. Exatamente, Mauro. É o que a doutora Rose falou realmente, né? É um caso de, hoje em dia, ter isso com uma empatia. Tem que se colocar no lugar do outro, proteger vidas, proteger o ente querido. Como ela disse também, a vida é uma só, a mãe é uma só, o pai é um só, nós temos uma vida só. Então, é um momento de encarar isso com responsabilidade, de fazer tudo pelo outro e por si, que é uma pandemia. Vejam, 100 mil mortos, mais uma vez, é um pesar para todas as famílias que perderam pais, trabalhadores, irmãos, filhos. E pensar que 100 mil pessoas em 5 meses, se nós lembrarmos da grande pandemia chamada mãe das pandemias, que foi a gripe espanhola, levaram 35 mil vidas em 2 anos. Nós estamos aí em 5 meses aqui no Brasil, já a esse número absurdo, terrível de guerra, 100 mil pessoas. Então, realmente, é o momento de a gente continuar na luta, respeitando o próximo, se precavendo, encarando isso como uma guerra, no sentido de preservar quem a gente ama, que é o nosso próximo, nosso amigo, enfim, todos os brasileiros e o mundo em geral. Raul Emílio Jafé, sua avaliação, seu sentimento sobre esse momento. Olha, eu acho que a gente, para falar, realmente teria que perder muito tempo falando, mas eu prefiro realmente me solidarizar com as famílias das vítimas, aqueles que já não estão mais aqui, que foram vítimas dessa terrível doença. Eu até contesto esses números, não acredito que sejam exatamente os 100 mil, já que todo mundo que é hoje internado acaba sendo colocado como suspeita de Covid. Mas o que é pior, nós teremos ainda muitos mais mortos em consequência dessa doença, até porque são aquelas pessoas que deveriam estar fazendo tratamentos contra câncer e outras modalidades terríveis e que não estão podendo ir aos hospitais. Então, essas pessoas serão vítimas indiretas do Covid. É uma coisa terrível, né? Nós perdemos muita gente e certamente, infelizmente, iremos perder muito mais, até porque esta época é uma época comum de se ter gripe, pneumonia, enfim, coisas que se misturam e se agravam com a Covid. Eu me lembrei muito do meu pai, que passou pela Segunda Guerra Mundial, né? Ele era jovem na época da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos talvez a Terceira Guerra Mundial, tão temida pelas pessoas que esperavam bombas atômicas, destruição por mísseis. Estamos vendo uma guerra mundial biológica. Eu não estou aqui querendo culpar um país ou outro por essa guerra, mas é uma guerra, porque atinge o mundo todo. Estamos perdendo gente no mundo todo. Qualquer um de nós pode ser a próxima vítima. Estamos aqui somente por Deus. A fé em Deus é que nos mantém, né? Para escaparmos dessa terrível doença, que para uns vem de forma mais branda, de outras vem de forma violenta e fatal,
e que até agora a ciência ainda não tem grandes informações. Ela sabe já de muita coisa, mas não sabe de tudo, principalmente porque alguns que não têm problemas pulmonares, são atletas, tiveram uma vida saudável, por que essas pessoas morreram? Se elas não tinham fatores de risco, como eu tenho, a delegada Rose e outros aqui, companheiros de mesa, têm. Então, a grande verdade é que nós estamos, eu interpreto, como uma guerra mundial. E que, como muito bem falou a Rose, Estácio, muita gente ainda não caiu em si. E está brincando, acho que é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Arrasou parte da população brasileira, inclusive economicamente. Aí, por erros grotescos, graves, de governadores, né, que, infelizmente, por interesses políticos e outros mais, levaram a economia brasileira também a uma bancarrota, né, principalmente por motivos políticos. Lamento. Coronel Uma oração especial a todos que já se foram. Amém. Coronel Roberto Alves, seu sentimento e também a sua avaliação como psicólogo, né? Esse momento de isolamento social também mexeu com essa parte das pessoas, essa parte psicológica, o medo de contrair o vírus, de ter que desinfetar, lavar tudo que compra, tudo que chega da rua, tudo isso tem um peso psicológico também. Boa tarde a todos. Mauro, além do peso psicológico, né, na realidade as pessoas criam um determinado sentimento de incerteza. Pior que o medo é a incerteza. Até quando vai, quando passa. E esse cenário ele vai constrangendo a mente das pessoas. Cada pessoa tem o seu grau de reação, mas a maioria das pessoas em confinamento, ela começa a perder a qualidade do discernimento. Então nós começamos a ficar apavorados. O medo de uma reação espontânea é uma atitude natural do organismo. Agora, o pânico, que é o medo reiterado, esse vai criar um cenário que nós só vamos saber daqui a algum tempo, quando eventualmente tivermos uma normalidade. Eventualmente, depois de uma vacina, é que nós vamos ter um cenário real de tudo que está acontecendo dentro do cenário mental, psicoemocional das pessoas. Mas eu quero fazer referência a números que, por alguma circunstância, o Brasil é diferenciado. Nós temos 70% de recuperados em relação ao médio inferior a 60% do mundo. Por algum motivo, nós recuperamos melhor os nossos contaminados, que é um dado alentador diante de um cenário catastrófico que nós vivemos. As famílias enlutadas, pouco importa os números, são 100 mil, não importa, porque cada ente querido é uma perda inestimável, mas é importante que nós realcemos esse detalhe. Primeiro, que o número de contaminados confirmado é muito aquém da realidade, porque nós não fazemos exames no Brasil. Nós não temos nem ideia de quantas pessoas já foram contaminadas, são autoimunes, estão passando, e aí vem a irresponsabilidade das pessoas, que nós vemos que em qualquer cenário você não consegue, por nenhuma medida, mexer com o senso médio comum das pessoas, e você tem essas reações aí extemporâneas absurdas. Tem pessoa que está fazendo agora esse barebacking, que a própria doutora Rose falou, que é uma roleta russa. Então, são pessoas que participam desses eventos. Se pegar, você pegou, ninguém sabe se está contaminado ou não. Então, você vê até onde vai a irracionalidade do ser humano. Infelizmente, é um ser racional, mas totalmente irracional. Vamos mudar o tema agora. Nesta edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Economia agora aqui para a nossa análise. A proposta de reforma tributária do governo federal prevê o desmonte de parte dos 320 bilhões de reais concedidos hoje a dezenas de setores em benefícios tributários, mecanismo considerado vetor de distorções econômicas e concentrador de renda. Em sua primeira fase, a reforma tributária eliminaria quase 70 bilhões de reais desses incentivos, o que representa cerca de 1% do PIB. Um estudo da Federação Getúlio Vargas sustenta, no entanto, que a primeira fase da fusão do PIS e COFINS na nova CBS, que é a Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços, elevaria o recolhimento federal para 50 bilhões e 300 milhões de reais. Raul Jafé, é um tema complexo, acho que bastante árido aqui para uma
uma boa parte da nossa audiência, essa primeira parte aqui da nota, que fala que a reforma eliminaria quase 70 bilhões de reais desses incentivos, o equivalente a mais ou menos 1% do PIB. Isso, em primeiro lugar, essa questão dos benefícios fiscais, isso é eficaz para a economia? Olha, Mauro, eu acho o seguinte, isso tudo ainda são conjecturas, né? A proposta está lá para ser debatida, discutida, inclusive esse nosso governo, eu gosto muito do ministro Paulo Guedes, ele é muito democrático e gosta de discutir. É claro que ele tem a noção do que ele e a equipe dele acham ideal para o Brasil. Veja, nós despendemos muito dinheiro que não estava na previsão para o combate à pandemia, no caso, para os benefícios para as pessoas que estavam realmente numa carência tremenda, aqueles R$600 2 vezes, agora o restante que ainda vão dar, isso pesaram demais no orçamento e estão pesando na reforma tributária. Eu acho que seria tudo conjectura, porque nós temos um Congresso que está analisando, tem equipes do governo junto com o Congresso, junto com as entidades de classe. Eu sei que a Fiesp, a Associação Comercial, o Secov, outras entidades estão debatendo, estão mandando propostas. Então, ainda temos um bom chão pela frente. Eu não conjectaria nada nesse momento, até porque tudo ainda é muito relativo. Eu acho que não, vai ter muita água para rolar, e o governo vai ter o bom senso, o Congresso também, para realmente chegar na reforma tributária que já deveria ter sido aprovada há muito tempo. Então, a cada momento, se torna mais difícil se aprovar a reforma correta. Mas ela vai ter que ser aprovada a qualquer momento, aí, não, nos debates. O Congresso vai saber que não se pode prejudicar setores ou interromper, mas também nós temos um orçamento a ser cumprido. Se faltar dinheiro, eu não sei como vai ser feito. Então, eu acho que é uma tarefa para as entidades de classe, para o governo e para o Congresso discutirem e, quiçá, cheguem na melhor conclusão. Agora, a preocupação é que esses benefícios fiscais seriam reduzidos para diversos setores, né? E que, por outro lado, além dessa redução, por outro lado, ainda viria um aumento de impostos. Quer dizer, essa é a preocupação principal, né? Mas eu acho que não é muito da linha desse governo. Não. Esse governo tem dado um grande incentivo às classes empresariais, tem procurado fortalecer o trabalho e o emprego, mas, como eu disse, nós vimos saindo de uma crise sem precedentes. Estávamos melhorando quando aconteceu a pandemia, e isso muda tudo. Eu não sei se o governo tem dinheiro, se a queda de arrecadação foi espantosa. Você mesmo citou, e os companheiros de mesa citaram aí, como isso alterou a economia do país. Então, a arrecadação caiu extraordinariamente. Então, isso é uma equação a ser resolvida. É difícil a gente prever qualquer coisa o que vai acontecer. Quais os danos ainda colaterais que ainda surgirão. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que previa pagamento de indenização de R$50 mil aos familiares de profissionais de saúde que atuaram no combate à pandemia e morreram em decorrência da Covid-19. A proposta também concedia o benefício para os profissionais que ficarem permanentemente incapacitados após a infecção. Mas, segundo especialistas, trabalhadores infectados por conta desse tipo de atuação também podem pedir na Justiça uma indenização pela capacidade do trabalho. Independentemente de que a legislação está aí nesse sentido, doutor Estácio, para que o trabalhador peça indenização na Justiça por questão de incapacidade na sua atividade, o que você considera em relação a esse veto do presidente Jair Bolsonaro, a essa matéria? Olha, Mauro, eu acho que essa indenização seria legítima, né? Porque nada melhor do que dar um alento. Na verdade, R$50 mil não seria nada assim de extraordinário, mas para as pessoas que estão lutando por pessoas, lutando por brasileiros na linha de frente, falando aí em médicos, em agentes comunitários, fisioterapeutas, eu acho que seria nada mais além do que o justo. Porém, como um efeito colateral, como foi bem falado até pelo colega Raul, né, com relação
a crise econômica decorrente do coronavírus, o governo realmente está raspando o tacho, está ficando sem dinheiro. Então, em razão dos auxílios emergenciais, liberando fundo de garantia, então o presidente sustentou que a legislação fiscal é o que pode não permitir, o que não permitiria a aprovação desse projeto. Por isso que ele vetou. Agora volta para o Senado. Bom, isso aí será decidido, então, ainda. Não terminou essa discussão. Do outro lado, com relação às indenizações, isso continua. É legislação ordinária e o empregador que não mostrar, que não dar todos os equipamentos de proteção, que não dar alternativas para afastar o contágio, pode sim, Mauro, responder na justiça quando o seu empregado é contagiado na própria empresa. E aí a responsabilidade é pelo pagamento de indenizações, seja ela pela incapacidade e até um dano moral, por conta de adquirir essa doença no trabalho, entendeu? Então, uma coisa é esse projeto lá dos R$50 mil, outra coisa é a lei ordinária com relação à responsabilidade do empresário que tem o seu colaborador contagiado. Olha, Mauro, se você me permite, veja, eu acho que os profissionais de saúde são super merecedores de toda a nossa gratidão, de todo o apoio, de toda a ajuda que nós possamos dar. Mas veja, e os serventes que trabalham nos hospitais, e o pessoal da limpeza que trabalha nos hospitais, normalmente ligado diretamente a todo mundo que está se tratando da pandemia. Não que um mereça e outro não mereça, eu acho que todos merecem, mas não é o momento. Eu acho que esse veto do presidente, na minha opinião, é um veto correto. Primeiro, pelos problemas fiscais, porque as pessoas, eu vejo assim, muito jornalista, muita emissora de televisão e de rádio, cobrando o presidente, porque tem que dar mais, tem que dar mais. Pessoal, existe um orçamento. O Brasil não é um saco sem fundo. De onde é que você vai tirar dinheiro para fazer tudo isso? Mas não, porque o Bolsonaro é culpado, porque o Paulo Guedes não quer dar dinheiro. Pelo amor de Deus, as pessoas se esquecem que não se pode simplesmente, não, eu vou dar. Você acha que o presidente, se pudesse, não ia querer estender esses R$600 ou dar até mais do que isso? Mas não tem como, e as pessoas fazem questão de não se lembrar disso. Então, na realidade, eu acho que o presidente foi correto ao fazer esse veto nesse artigo, nesse projeto, porque, com todo o respeito que eu tenho para o pessoal da saúde, todos os afins que trabalham, mas pensem também em quantas outras pessoas têm contato com esses doentes nas demais tarefas que realizam no dia a dia, nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Então, de repente, isso viraria um saco sem fundo. Concordo com o Estácio quando ele diz, ótimo, tem lá o caminho jurídico onde você vai, se você não teve todo o equipamento necessário para trabalhar, a família vai, processa, pede indenização. Concordo. Mas com o veto, eu concordo. Delegada Rosa, aproveitando a sua... Só para acrescentar, Mauro, desculpa. Aí, né, doutora, até os coveiros teriam direito também, porque lá na ponta são eles que têm o contato, né? Enfim, seria, né, seria amplo as profissões merecedoras. Mas, enfim, é o que a senhora falou. Delegada Rosa, aproveitando a sua experiência também como parlamentar, isso tudo pode virar um imbróglio ainda? A gente está falando de uma matéria que teve origem no Parlamento, teve origem na Câmara dos Deputados, e foi para o Senado, enfim, e acabou sendo vetada pelo presidente. A lei que assegurou os recursos para os estados e municípios enfrentarem o período de pandemia, que foi uma lei complementar, ela proíbe a concessão de benefícios indenizatórios para agentes públicos, né? Como disse o doutor Estácio, essa conversa ainda não terminou, ou seja, pode virar um imbróglio justamente porque a lei complementar ela já proíbe, e aí vem uma matéria de origem parlamentar. Qual que é a sua avaliação como quem já foi parlamentar, não no federal, mas aqui no âmbito estadual? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, peço desculpas aos bons parlamentares. Nosso Congresso está virado.
Os parlamentares que, entre aspas, estariam nos representando, perderam a noção daquilo que pode e que não pode fazer. Eles não têm limites. Então, eles estão tão contra o governo do presidente que eles se esquecem da nação. Eles se esquecem de que as atitudes deles vai trazer prejuízo para o nosso país. Então, infelizmente, o que eu tenho visto, assim, me parece assim, um monte de gente aguardando, esperando que o presidente vete alguma coisa para ir para lá e eles mostrarem para o povo que eles são bonzinhos e que eles vão derrubar o veto. Mas a custo de quê, pessoal? A custo de quê? A custo do Brasil, a custo da própria população. E a população, muitas vezes, não percebe isso, achando que eles querem ser bonzinhos. Pura demagogia, na minha opinião, pode dar imbróglio, sim, porque em função desse momento que o Congresso está vivendo, de deputados, deputadas, senadores que perderam a noção do limite daquilo que é bom para o país, eles ainda podem tentar derrubar esse veto e vai fazer com que o governo tenha que ir para o Supremo, e aí é outra briga. Aí virou imbróglio mesmo. Coronel Roberto Alves. Delegada Rose, aliás, as opiniões todas brilhantes. Quem sabe no futuro a gente tenha que falar em uma indenização de vítimas de guerra, porque nós passamos por uma guerra, né? E como lembrou muito bem, de repente, entre os coveiros, entre outros serviços essenciais que estão arriscando a sua vida, estão perdendo a vida também. Então, é uma questão muito séria. Eu acho que resolver isso tão rápido assim não dá. E como todos falaram, a economia está combalida. Eles pararam a economia em março, abril, quando ainda não era momento de se parar um país, pararam o país. E agora muitas empresas fecharam, pequenas lojas, pequenos comércios, indústrias. Como é que eles vão arrecadar? Um governo vive da sua arrecadação. De onde vai vir essa arrecadação com tanta empresa fechada ou falida? Bom, fica claro, na realidade, que essa iniciativa do Congresso não tem nenhum viés de preocupação com famílias, porque o Congresso devia estar preocupado com os agentes enquanto vivos, né? Falta de equipamento nos hospitais, falta de infraestrutura para esse pessoal trabalhar, os serviços emergenciais, todos são emergenciais, os profissionais da segurança não podem ficar em casa, muito pelo contrário, tem que ficar na linha de frente. Então, se nós formos pensar nas pessoas, e devemos pensar enquanto vivos, porque as famílias, sinceramente, agora não tem nada que pague uma vida perdida. Então, é uma demagogia plena, por quê? Porque o Congresso ele quer criar despesas para o governo, para tornar o governo inviável, aí o governo vai ter que recorrer à criação de impostos, que é uma atitude extremamente antipática, justamente fortalecendo o cenário de só querer bater no presidente. Não tem viés de preocupação com família. O Congresso nem se preocupa, não tem um senador ou deputado que estejam preocupados agora com a Covid. Muitos deles estão fazendo festas e vivendo uma vida muito diferente da que o cidadão comum está vivendo. Então, nós vemos assim, são iniciativas para criar despesas no momento que não tem. E o Congresso sabe, se tem uma entidade que sabe que não pode criar despesa, é o Congresso. Se eles estão criando, o viés não é de preocupação com o brasileiro, nem com as vítimas, nem com as pessoas que estão morrendo. Então, deixa muito claro qual é o viés colocado diante dessas medidas. Já já nós vamos falar sobre o aumento da violência doméstica na quarentena. Antes desse tema, um recado da Prefeitura de São Paulo, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo, que é para você que nos acompanha, meu amigo, minha amiga, você que está na melhor idade. Olha, a cidade de São Paulo continua em quarentena, mesmo com alguns setores retomando as suas atividades devagarinho, aos poucos. Agora, mais do que nunca, é hora de redobrar os cuidados com a higiene, com a segurança. Então, continue respeitando a quarentena e fique em casa. Peça para alguém fazer as suas compras de supermercado, suas compras de farmácia, e só saia de casa se realmente for necessário, sempre usando máscara. Claro, você sabe disso. Não se esqueça, para quem já passou dos 60, todo cuidado com o coronavírus é pouco. Então, se na sua casa vivem pessoas que precisam sair para trabalhar, evite beijos, abraços e até mesmo os apertos de mão com elas, né? A gente sabe que é difícil tudo isso, mas é extremamente necessário.
No mais, você já sabe, continue lavando bem as mãos, com água e sabão, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. A idade traz a experiência e a sabedoria, portanto, use-as e proteja-se. Tome cuidado para não contrair o vírus. Uma mensagem aqui para você que nos acompanha da Prefeitura de São Paulo. Minha gente, o Estado de São Paulo somou 5.559 boletins de ocorrência de violência doméstica feitos pela internet entre os meses de abril e junho deste ano. Uma média de 62 registros por dia, ou 1 a cada 23 minutos. Segundo analistas, o isolamento e o convívio forçado gerou um aumento desse tipo de crime em todo o mundo, e com um agravante, já que as mulheres e as crianças passaram a ter mais dificuldades para denunciar os agressores de dentro de casa. Olha só, delegada Rose, 5.559 boletins de ocorrência entre abril e junho. Abril, maio e junho, três meses. Eu vou apresentar aqui um outro raciocínio para esse dado. No Brasil, temos 5.570 municípios, ou seja, é como se fosse um boletim de ocorrência por dia para cada um desses municípios, boletim de ocorrência relacionado com violência doméstica. Olha, eu diria a você que talvez seja muito mais do que os 5.000 e pouco que você está colocando. E só os registrados, né? Claro, tem muitos casos que não chegam. Muitas mulheres, apesar de todos os mecanismos que estão sendo colocados à disposição delas para fazer a denúncia, não estão conseguindo. Nós temos o boletim de ocorrência eletrônico, ela pode fazer via internet, inclusive a solicitação da medida protetiva, ela pode também fazer pela internet. Existem aplicativos, né, tipo X na mão, quando ela vai para algum lugar para mostrar que ela está sendo vítima de violência, a pedir comida, né? Um determinado número, e quando a pessoa liga para lá e pede uma pizza, já sabe que ela é uma mulher vítima de violência, então a viatura vai para o local. Apesar de tudo isso, ainda eu acredito que ela está tendo dificuldade em fazer a denúncia. Primeiro, porque esse homem violento, né, que já era violento, a violência dele triplica pela oportunidade de estar junto o tempo todo. Segundo, aquele que nunca, vamos dizer assim, tinha agredido fisicamente, mas tinha uma certa violência latente, e o fato também de ficar muito tempo junto faz com que aquela violência aflore e ele acabe tendo esse comportamento agressivo. Pior, muitos homens agressores tomam o celular da mulher, querem saber se ela tá, para quem que ela está mandando mensagem, se ela está recebendo alguma mensagem. Muitas não têm, vamos dizer, computador para poder fazer algum tipo de ocorrência. Não dá para sair de casa nesse momento de pandemia, pegar os filhos e levar os filhos para a rua nesse momento. Então, a situação da mulher dentro de casa, que sofre violência, ela está gravíssima, apesar de tudo que tem se procurado fazer para ajudá-la. Infelizmente, essa pandemia para as mulheres, além de todos os problemas que trouxe para todo mundo, para as mulheres isso foi muito mais difícil. Mulheres que, por exemplo, gente, o marido trabalha numa empresa, então meio-dia, hora do almoço, então ele sabe que ele vai lá para o restaurante da empresa e vai almoçar. Ele está em casa, no tal do home office, e ela está lavando, passando, ajudando o filho com a lição, fazendo as coisas, ela mesma, muitas vezes, em home office, tá? E ele quer saber por que o almoço dele não está pronto ao meio-dia. E não faz absolutamente nada para colaborar com a mulher e para ajudar, ele só reclama, e aquilo vai, sabe, aquelas coisas vão avolumando, são as agressões verbais que vão indo, as agressões psicológicas, sabe, a crítica para a mulher que ela não serve para nada, que ela não consegue cuidar de uma casa. Sabe, estas coisas todas criaram um clima dentro das casas muito difícil e muito perigoso para as mulheres. Além do número de boletins de ocorrência de agressão física que você falou, nós temos um aumento grande de feminicídios, de mulheres que estão sendo mortas pelo marido por serem mulheres ou em função de violência doméstica. Então, veja, essa pandemia, né, essa situação que nós estamos vivendo para as mulheres,
Mesmo as mulheres que trabalham fora, que são obrigadas a fazer home office em casa, mas junto com os maridos e companheiros, né? E fazendo a lição com os filhos ainda, porque ele não quer saber de nada. Então, infelizmente, a situação está séria, está grave. Nós temos lutado muito, eu digo, os movimentos, as delegacias, dar publicidade a todo momento nos meios que a mulher dispõe para denunciar, mas mesmo assim, nós acreditamos que que é o número de violência que a mulher sofre é muito maior do que esse número de boletins de ocorrência que foi registrado. Seguindo para mais um tema, para análise e debate aqui dos nossos convidados de hoje do programa Gente que Fala, é o seguinte: a chuva e os ventos fortes dificultaram o pouso do avião com mais de 190 pessoas a bordo, que caiu na sexta-feira em um barranco após sair da pista e partir-se ao meio no aeroporto de Calicut, na Índia, deixando pelo menos 18 mortos e mais de 120 feridos. Ainda não se sabe ao certo a causa principal do acidente, mas a aeronave arremeteu 2 vezes e caiu na terceira tentativa de pouso. A pista de Calicut é considerada curta e muito perigosa. Coronel Roberto Alves, sua experiência como piloto pode apontar o que neste caso? Como piloto, nós temos que falar que a gente não deve precipitar antes das investigações nenhum tipo de direcionamento, mas você considera alguns fatores como o mau tempo. E esse tipo de aeroporto, ele é em cima de um platô. Então, ele é de altíssimo risco, exige uma habilidade muito grande do piloto. Você pode até criar um cenário de distorção de ótica na hora que você vai para o pouso, porque é uma pista diferente. Ela é num elevado muito grande, tem um declive muito grande. Então, já é uma pista perigosa por natureza. Com condições climáticas desfavoráveis, tanto que houve 2 tentativas anteriores de pouso, e, felizmente, os pilotos que acabaram perdendo a vida ainda conseguiram pousar, porque senão não seriam os 18, seriam os 190 que teriam perdido a vida, porque aquela pista termina no declive, é um local montanhoso, muito alto, muito perigoso. É Congonhas, agora, como Congonhas. É como Congonhas, menos, né? Ele é mais alto, ele é bem mais alto. Ele está numa condição, Congonhas ainda tem uma visibilidade, apesar de estar encrustada no meio do município, né, no meio da cidade, a visibilidade da aproximação é plana, você vê o chão. Agora lá não, você vê um platô só. É como se você vem em uma região de aproximação, de repente você só vê a pista, não vê mais nada. Não tem outras referências, por isso cria uma ilusão de ótica. Todo piloto pode sofrer, aliás, qualquer pessoa sofre com essa possibilidade, e qualquer piloto também, por mais experiência que tem. Agora, junte-se a isso um mau tempo e deixar claro que essa aeronave, o 737, tem um equipamento muito importante, mas depende do ser humano, depende do homem, do piloto, da qualidade do piloto para fazer o pouso. Então, nesse momento, o importante nós temos, como isso acontece no mundo todo, é importante que a gente aproveite para esclarecer. Voar de avião é extremamente seguro, e nós temos o índice, a taxa de acidentes aeronáuticos com fatalidade, gente, é de que um acidente, uma fatalidade a cada 6 milhões de voos. Ou seja, o que faz o órgão de investigação agora? Se preocupa em verificar os fatos contribuintes para que outros eventos da mesma natureza não venham a acontecer. Não é identificar culpados, responsabilidade, mas principalmente encontrar situações contribuintes para que novos acidentes não venham a acontecer. A aviação vem melhorando, apesar de aumentar muito a quantidade de voos, nós temos diminuído as fatalidades de acordo justamente com o rigor dos órgãos aeronáuticos, da aviação civil internacional. O Brasil, o sistema de segurança é muito grande. O CENIPA faz um trabalho importantíssimo na investigação de todos os acidentes aeronáuticos através do CIPAER, ou seja, é uma fatalidade, infelizmente 18 vidas se perderam, mas as investigações serão feitas justamente para que identifique o problema maior, para que outros eventos da mesma natureza não venham a acontecer. Raul, uma tragédia, até porque as pessoas que se colocaram ali à disposição para trabalhar na ajuda do resgate dos passageiros, o risco todo de contaminação também por Covid-19, pelo coronavírus, né, tem tudo isso acontecendo lá, né? Porque eles não tinham uma infraestrutura, eles não têm, por ser distante das estruturas de segurança, inclusive, dos hospitais. Quem fez? Foram profissionais motoristas, foram moradores, populares, e essas pessoas que eles estavam sendo justamente repatriados
de locais em que há contaminação. Então, existe uma série de riscos, focando em relação ao acidente aéreo, com certeza, o fator contribuinte, o mau tempo, a pista já é difícil, mas os pousos acontecem naturalmente lá, uma condição favorável de tempo não teria havido esse problema. Agora, só as investigações mesmo é que pode identificar se houve um problema na aeronave, se houve um problema de falta de comunicação, um problema com um dos pilotos. Então, só as investigações é que vão levar a essa condição. É importante que a gente não busque agora culpados e simplesmente o que contribuiu para que outros fatos da mesma natureza não venham a acontecer. Raul, você quer complementar? Eu quero fazer uma perguntinha, tá? De leiga. Se ele tentou a primeira vez, ele não conseguiu, e ele arremeteu, por que ele não foi embora? Não procurou um outro aeroporto ao invés de tentar pousar? Porque as condições climáticas não favorecem, e aí vem a questão de combustível. Ele possivelmente não tivesse condição de buscar uma alternativa, né, diante das condições que ele estava. Numa condição favorável, todo voo exige que você, além do aeroporto de destino, tenha um segundo, ou seja, combustível para os dois. Mas essa avaliação só o piloto consegue fazer. Só ele sabe se ele teve que reduzir a velocidade em virtude do mau tempo já no deslocamento. É uma série de circunstâncias que inviabilizam, por exemplo, arremeter e ir para outro aeroporto simplesmente, né? Seria muito tranquilo, mas nem sempre é possível. Pessoal, mais um tema por aqui. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem uma missão de ajuda do governo brasileiro ao Líbano, cuja capital, Beirute, foi atingida na semana passada por aquela explosão que deixou centenas de mortos e milhares de feridos. Ele convidou o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses, para coordenar a missão que levará uma aeronave com medicamentos e insumos básicos de saúde reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. O presidente Temer, ex-presidente Temer, no entanto, terá que pedir à justiça a autorização para ir ao Líbano, pois está proibido de deixar o país. Raul, o ex-presidente Temer é acusado de corrupção passiva e também de outros crimes no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro. Como é que deve se desenrolar isso? Ele não poderia coordenar, chefiar essa missão daqui mesmo? Aí você lembrou muito bem, né? Ele vai ter que pedir uma autorização. Então, a grande verdade é o seguinte: teria o presidente Jair Bolsonaro acertado com essa nomeação? Eu não vou julgar aqui o ex-presidente Temer, que é uma pessoa muito educada, muito fina. Quem o conhece pessoalmente sabe que se trata de um gentleman, um homem de grande cultura. Mas o que aconteceu com ele ao longo da presidência da República, aquelas denúncias estranhas, esquisitas, aquelas gravações fajutas que foram feitas, não cabe a nós julgarmos, temos que aguardar os inquéritos. Agora, eu diria o seguinte, que o ex-presidente Temer é um homem muito conceituado dentro do Líbano, porque os libaneses lá, eles não estão ali sabendo a fundo o que aconteceu aqui no Brasil durante a presidência do Michel Temer. O que eles sabem é que é um filho de libanês que tem família no Líbano e que foi presidente da República de um dos maiores países do mundo. Aliás, onde você sabe que o Líbano possui uma população de 4 milhões de habitantes, e só aqui no Brasil, eu sou um descendente de libanês, e aqueles libaneses legítimos que moram no Brasil, somos mais de 10 milhões, ou seja, representamos 5% da população brasileira. Então, imagine que orgulho para o cidadão libanês que mora no Líbano, saber que o presidente do Brasil, da maior colônia libanesa fora do Líbano, chegou à presidência da República. Então, nesse momento, diplomaticamente falando, eu acho que seria mesmo uma figura proeminente para fazer essa ponte entre Brasil e Líbano. Porém, cabe à justiça aceitar ou não, tem os seus trâmites, e é claro que a justiça brasileira é que deve decidir se caberá ao presidente Temer chefiar essa delegação. Qual a sua expectativa sobre a situação no Líbano a partir dessa tragédia? Chegou aqui pela manhã a notícia que um terceiro ministro pede demissão por lá, Hassan Diab, ou seja, já é tudo que o Líbano viveu aí ao longo dos últimos anos, guerra civil,
essa instabilidade política por lá, aí vem essa tragédia que leva a mais instabilidade política, demissão de políticos, de integrantes do governo. O que pode acontecer? Olha, a situação do Líbano, antes dessa tragédia, já era gravíssima. Pois o é. Líbano tinha uma das piores situações do mundo, superado apenas pela situação econômica da Venezuela e do Zimbábue. Ora, para um país que já foi a Paris do Oriente, e eu conheço, tive no Líbano, é um país maravilhoso, lindíssimo. Nós temos belezas naturais do Líbano inacreditável. Você sabia que o Templo Romano mais bem conservado de todo o mundo são justamente as ruínas de Baalbek. Nós temos lá uma das 7, não são 7, mas as novas grandes maravilhas do mundo, que é a Gruta de Geita, que é uma coisa fantástica, eu tive a oportunidade de visitar. E o Líbano todo é muito bonito, o povo é muito amável, apesar da guerra civil, das divisões religiosas que nós temos no Líbano, o povo é muito amável, principalmente para nós, brasileiros. Eles tratam os brasileiros com muito carinho, porque muitos deles têm os seus parentes aqui no Brasil. Então, eles sabem muito da nossa história, sabem muito do que está acontecendo no Brasil, acompanham o nosso futebol. Então, é lamentável que o Líbano esteja passando pela situação econômica tão grave que vinha passando e que esse atentado, ou se não foi atentado, foi uma explosão natural, entendeu? Por um mau armazenamento de um produto químico, né? Hoje se atenta muito à ideia de que possa ter sido um atentado, seja o que for, só veio agravar uma situação caótica que o Líbano já vivia economicamente. Agora, atentado ou não, né, essa grande quantidade de nitrato de amônio, quase 3 mil toneladas lá no porto, que é no coração da cidade ali, de Beirute, é uma pergunta, o que isso estava fazendo lá durante tanto tempo? É uma pergunta de $1 milhão que acho que talvez não tenha resposta, né? Isso é um absurdo, né? Você colocar no centro da cidade, porque você está do porto de Beirute ao centro da cidade, o Solidaire, que é uma área maravilhosa, é uma área comercial espantosa, com restaurantes magníficos, com as maiores grifes de lojas. Você colocar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, você colocar ali um depósito de nitrado por tantos anos, é isso que causa estranheza. É uma tristeza, a gente sofre muito pelos irmãos libaneses, eu não tenho mais parentes lá, mas fiz muitos amigos, tenho muitos conhecidos, a gente tem, por exemplo, tenho a honra de ter a Universidade Americana de Beirute, que lembra muito a Universidade Mackenzie aqui em São Paulo. Dentro dele tem uma biblioteca estudantil que é a maior do Oriente e que leva o nome do meu tio-avô, chama-se Nami Jafé Library. Quer dizer, a gente tem um orgulho do Líbano, né? É um sofrimento. Para a gente é um sofrimento, sabe? Acontecer aquilo que aconteceu é como se tivesse acontecido aqui no nosso querido Brasil também. Muito triste, mas o libanês é muito forte, ele consegue se recuperar. Se Deus quiser, há de se recuperar de tudo isso, com ajuda internacional, porque todos os países têm uma ligação com o Líbano. A colônia libanesa se espalhou pelo mundo. Gente, bem rapidinho aqui para as nossas perguntas da audiência que nos acompanha. A hora está avançada, mas vamos lá. Doutor Estácio, o Eduardo Santos está com a gente no Facebook. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Quem pode sacar o FGTS liberado hoje pela Caixa Econômica? Pergunta o Eduardo. Olha, Eduardo, se você tem uma conta ativa na Caixa Econômica Federal ou inativa, você pode ir lá sacar os R$ 1.045. Aliás, se você tiver uma conta na Caixa, já vai direto. Isso não tem nada a ver com auxílio emergencial. O requisito tem conta ativa ou inativa, vai receber R$ 1.045, desde que tenha o saldo na conta. Tá bom, Mauro? É isso aí. Gabriela, do bairro de Santana, pergunta para a delegada Rose. Delegada, que tipo de punição podem sofrer os policiais que fizeram comentários machistas sobre as mulheres da corporação nas redes sociais? Eles escreveram que elas, abre aspas, deveriam ficar no quartel para tirar o estresse da gente, fecha aspas. Com certeza terão que responder a um procedimento administrativo, né? Porque hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil, nos seus cursos, nas academias, no Barro Branco, na Academia da Polícia Civil, existem matérias específicas no tocante a direitos humanos das mulheres,
a violência e a essa coisa de se ficar falando um monte de bobagem. Com certeza, eu não diria a você que existe algum procedimento penal, que eu me lembro agora, que eles pudessem responder, ou responder por calúnia, injúria, difamação. E a gente sabe que não acaba não indo, mas que deve ser um procedimento administrativo para averiguar o comportamento, com certeza. No Instagram, nossa audiência do Rodrigo Lima, Coronel Roberto Alves, ele pergunta o seguinte, na sua opinião, onde a cidade de São Paulo errou para se tornar hoje a segunda do mundo com mais mortes pela Covid-19, atrás apenas de Nova York? Na realidade, os governantes não sabem exatamente o que fazer. Nós entramos num sistema de plano inteligente depois de 3 meses que o vírus já estava causando estragos, né? Já deveria ter feito isso no período do Carnaval, por exemplo. Nós tivemos a maior contaminação de pessoas nesse período. Então, falta de planejamento mesmo, de uma visão estratégica dos governantes, que são gestores, de não usar a ciência e a tecnologia, como eles dizem que usam, de uma forma mais coerente. Eu vejo nisso. E só para dar um adendo, se o Michel Temer não pode sair do Brasil, imagine o presidente, ex-presidente da República, que vai até o Vaticano condenado de segunda instância. Só para deixar bem claro que não tem a menor lógica, no momento desse, questionar se um ex-presidente que só responde a processo pode representar o Brasil numa missão tão importante. Só para deixar esse fecho aí. E outra coisa, né? Dá que se pensar que o doutor Michel Temer vai querer fugir para ficar lá no Líbano. Pois é. Absurdo, né? Absurdo. Realmente, eu considero que ele foi uma pessoa bem escolhida para ir, até pelo respeito que ele tem por parte da população do Líbano. Pelo nosso canal no YouTube, o Ricardo Passos nos acompanha, pergunta para o Raul a diferença entre o Renda Brasil e o Bolsa Família. Olha, eu não sei, são todos auxílios, na verdade, né? Eu acho que são auxílios às pessoas carentes. O grande problema do Bolsa Família, né, é que ele foi dado a muitas pessoas que não tinham essa necessidade, servidores públicos, através de vereadores. O Bolsa Família foi um projeto interessante, eu nunca vou negar, interessante, mas também uma compra de votos. Então, eu acho que todos esses programas assistenciais eles são muito bons, importantes por um tempo, por um determinado momento, mas eles não podem ser eternos, porque senão você não incentiva o trabalho, você incentiva apenas a mendicância, você fica lá vivendo às custas de alguém, porque esse dinheiro sai do teu trabalho, Mauro, do meu, do coronel, da delegada Rose, sai da gente. Então, isso tudo tem que ter durante algum tempo. A gente não pode querer que o irmão nosso morra de fome. Agora, sustentá-lo eternamente não dá. Raul Jafé, você está com a palavra, 10 segundos para a sua despedida. Queria dar um grande abraço a você, Maura, mais uma vez a nossa queridíssima Zenilda, ao Fausto, aos queridos companheiros de mesa tão respeitáveis, com tantas opiniões maravilhosas, aos nossos queridos ouvintes, a Trianon maravilhosa, a Universal de Santos, a todo o povo da Baixada, um abraço muito carinhoso. Quem quiser ver alguma coisa minha, olha lá no Instagram, Raul Jafé, tem também no Facebook, se comunique comigo, vai ser sempre uma alegria falar com você. Delegada Rose, 10 segundos. Bom, eu queria dizer da minha satisfação de ter feito parte dessa bancada maravilhosa hoje. Fiquei muito honrada de estar com todos os companheiros e também deixar aqui, mais uma vez, o meu abraço carinhoso para minha amiga Zenilda, que ela realmente é a alma de gente que fala. Um abraço a todos, ao Fausto, a todos os nossos ouvintes, aos internautas. E estamos aqui. Qualquer coisa, pode entrar em contato no Facebook, Rosmari Correia, pode me encontrar e a gente pode conversar. Coronel Roberto Alves, bem rapidinho, por favor. Muito bom, olha aqui, coisa de mulher, só mulher para ver essas coisas. Bom, boa tarde a todos, um beijo, delegada Rose, uma pessoa queridíssima, ao Estácio, ao Jafé, você, Frisma, nossa Zenilda, um beijo no coração de todos aí. Estou no Instagram, Coronel Roberto Alves, qualquer dúvida pode me procurar por lá. Doutor Estácio. Quero também mandar um abraço a todos, agradecer a você, Mauro, ao Fausto, renovar os nossos abraços e beijos, prazer, e agradecer a todos também da bancada, gente maravilhosa, e é isso aí, programa bom, passa rápido. Notícias não foram boas, mas o programa foi muito melhor.
Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer recebê-los em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção, a nossa aniversariante de hoje, Zenilda Salvato, parabéns mais uma vez, saúde e alegria para você, a direção geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau.